caros associados, colegas aposentados da ativa e pensionistas da nossa Previ. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este debate promovido pela FBB para as eleições Previ 2020, com os dois candidatos ao cargo de diretor de Seguridade. A FBB, com esse evento, está abrindo um espaço de discussão que prima pela boa governança e que contribui para elevar o conhecimento de seus associados e ajudá-los na melhor escolha. Quero agradecer muito a presença dos dois candidatos, Ítalo Lazarotto Júnior e Wagner de Souza Nascimento, por nos concederem espaço nas suas agendas e estarem aqui hoje de forma virtual neste encontro com nossos associados de todo o país. É um prazer tê-los conosco. Agradeço aos que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Em nome da FBB, desejo um excelente debate a todos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à transmissão promovida pela AFBB para o debate das eleições Previ 2020. Agradecemos a presença dos dois candidatos ao cargo de diretor de Seguridade, Wagner de Souza Nascimento, da chapa Previ para Associado, e Ítalo Lazarotto Júnior, da chapa Mais União. Para a AFBB, é fundamental oferecer a seus associados a oportunidade de conhecer e poder discutir as propostas e soluções apresentadas pelas chapas que concorrem às eleições da Previ através de seus candidatos. Nosso debate será dividido em dois blocos. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 5 minutos para se apresentar e depois 1 minuto e meio para responder às perguntas dos associados enviadas previamente. Faremos, neste momento, o sorteio para a ordem de participação dos candidatos neste primeiro momento. O primeiro candidato que falará é Wagner de Souza Nascimento, chapa 1, temos aqui, só para conferência de todos. Eu passo, então, a palavra ao Wagner Nascimento. Você tem 5 minutos, Wagner, para as suas colocações e sua apresentação. Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Esperamos que todos estejam bem, né, em casa, se possível, né, esteja apenas fora de casa aqueles que de fato estejam com necessidade, né. Nesse momento de pandemia, nós temos que nos cuidar da saúde e a nossa proposta da nossa chapa é justamente cuidar da saúde financeira da Previ e da administração da Previ para que tenhamos um conforto em relação ao pagamento dos benefícios e à gestão dos recursos ali colocados pelos associados. Eu sou Wagner Nascimento, candidato a diretor de Seguridade na chapa 1, Previ para o associado. Nossa chapa é uma chapa formada por associados de várias regiões do país, com experiência de gestão dentro do banco, dentro da Previ e também nas entidades que nos apoiam, várias entidades associativas, entidades sindicais, entidades de aposentados, né, de todo o país, e nós colocamos na nossa chapa o nome associado pela relação estreita da nossa trajetória de vida com os associados da Previ. Né? A Previ, assim como outras caixas de assistência e outras entidades do banco ligadas ao funcionalismo do banco, ela é associativa por natureza, né? Ela foi criada por funcionários do banco, e assim nós conduzimos a Previ, do jeito que administrando os recursos dos associados de forma segura e de forma sustentável. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão previdenciária e auditoria e controladoria, e também sou certificado como administrador de fundo de pensão. A nossa chapa é uma chapa que cerca de metade dos associados da chapa participam da atual gestão da Previ, então é uma chapa de continuidade de gestão, e também trazemos renovação dos mandatos, assim como nas grandes corporações, assim como o próprio patrocinador Banco do Brasil e no seu conselho diretor e também nos indicados dele na Previ, a
experiência aí, trabalhou na diretoria de crédito do Banco do Brasil. No Conselho Fiscal, nós trazemos 2 renovações, né, que é o Zé Eduardo. O Zé Eduardo tem uma experiência aí na análise de gestão, é uma pessoa certificada também, tem uma análise dos relatórios de gestão, foi conselheiro fiscal na CACI. E o Reni Nunes. O Reni, até semana passada, era o presidente da FENAB, né, que é a Federação Nacional das AABBs. O Reni tem uma experiência grande aí de gestão associativa, de ligação com o funcionário do Banco do Brasil, foi administrador do banco e é uma pessoa de bastante responsabilidade e reforça o nosso Conselho Fiscal. No Conselho Consultivo do Plano 1, a Rita Mota, que é do Rio de Janeiro, já trabalhou na Previ, vai para a reeleição no Conselho, e a Miriam Fock, que é de Brasília. A Miriam fez uma carreira aí na área de tecnologia do banco, foi conselheira deliberativa da Previ. Você vai retomar, ok? Wagner, pode... área de recursos humanos da Previ, e a Miriam Fock, que foi conselheira deliberativa, fez uma carreira aí na área de tecnologia do Banco do Brasil e também foi diretora eleita da CACI. A Miriam tem uma experiência de gestão bastante grande aí para reforçar o nosso conselho consultivo. No conselho consultivo do Plano Previ Futuro, a Tânia Leiva, que é do Paraná, a Tânia está hoje no conselho consultivo, vai para a reeleição, e temos como renovação na chapa a Cristina Santos, que é do Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma chapa aí que traz a diversidade dos funcionários do Banco do Brasil, do público Previ, para dentro da administração. Ou seja, pessoas de várias regiões do país, aposentados da ativa do Plano 1 e também do Previ Futuro. Então, nós temos aí como premissa da nossa chapa a manutenção do modelo de gestão da Previ. Nós não abrimos mão de que a gestão da Previ seja feita com os funcionários do Banco do Brasil. Então, para nós é importante manutenção do convênio de cessão. Nós somos contra a terceirização de recursos da Previ e terceirização de gestão, porque nós entendemos que a gestão da Previ, feita por funcionários do Banco do Brasil, que tenham a experiência do banco e o compromisso com o plano, inscritos no plano de previdência da Previ, são, de fato, motivos para dar mais segurança na tomada de decisões dentro da Previ. Então, nós temos, no Plano 1, é um plano bastante grande hoje, mas que tem compromissos muito grandes, nós temos aí a manutenção de colocar... Eu preciso... É porque toda hora que você está mexendo, eu estou achando que você está falando comigo. 5 segundos, nós temos agora só 5 segundos. Não, tudo bem, é porque não tem cronômetro na tela, tudo bem. Então, assim, pessoal, apresentando nossa chapa, nós temos aí um compromisso de fazer uma boa gestão, tanto do Plano 1 quanto do Plano Previ Futuro, para melhorar aí as aposentadorias dos associados. Obrigada, candidato Wagner Nascimento. Eu passo agora a palavra também para a sua apresentação ao candidato Ítalo Lazarotto Júnior. Ítalo, por gentileza, liga o seu áudio, ele está... Ok, já vamos lá. Boa tarde a todos, colegas. Vou chamá-los assim, colegas, porque entendo que somos todos de origem da mesma casa, né, de origem do Banco do Brasil, e essa conversa ela pode ser um pouco mais leve, né, não precisa ser tão informal. Meu nome é Ítalo Lazarotto Júnior, eu sou do estado de São Paulo, tenho 55 anos, 43 anos de vida profissional. Eu entrei no Banco do Brasil em fevereiro de 1980 como menor,
saí em setembro de 1983 e fui para trabalhar em outras empresas e retornei ao banco em 1998, já fazendo parte do Previ Futuro, assim como o nosso colega Wagner. Eu trabalhei em áreas como varejo, atacado e também em órgãos regionais, mas eu fiz carreira mesmo como agente de compliance da empresa e em 2004 eu assumi o cargo de analista dentro da GECOR Ribeirão Preto. De lá eu fui para Brasília como assessor sênior, assumi depois em seguida a gerência geral da Regional de Controles Internos do Rio Grande do Sul, assumi por convite do banco a unidade de ouvidoria externa em Brasília, uma experiência muito interessante. Em seguida, fui gerente da Regional de Controles Internos de Minas Gerais, a segunda maior regional do país, e depois fui para São Paulo a gerenciar a maior regional de controles internos do país. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, sou gerente de divisão de compliance de mercado de capitais, atuo diretamente com a BBDTVM, com o BBBI, com a DIMEC, DIFIM e também com a DISEM. Tá? A nossa chapa, assim, eu acho que nós compomos a chapa com pessoas exclusivamente que fizeram carreira dentro do Banco do Brasil, porque nós entendemos que a Previ precisa, né, de um pouco mais do DNA Banco do Brasil, que não tenha nenhuma vinculação político-partidária ou sindical. Nós entendemos que são coisas distintas, né? A gente gostaria muito que o movimento sindical se fortalecesse e que nos ajudasse, né, a defender aí, tanto o Banco do Brasil como as demais entidades, né, de qualquer intromissão, mas, assim, movimento sindical, a gente desenvolve competências muito distintas das competências necessárias para a gente fazer gestão, né, por resultados. Então, daí a gente trouxe vários colegas assim que já são aposentados, já foram superintendentes, executivos, colegas da própria DIMEC, que são analistas de mercado, né, gerente de GEPS, que é da área de recursos humanos, para fazer um bom trabalho aí dentro da Previ. A gente tem uma intenção muito clara, né, na nossa campanha de trazer uma Previ mais próxima do associado, que a gente melhore muito o atendimento, porque a Previ hoje ela está fechada para o associado, e entendemos que isso precisa mudar. A minha experiência pela ouvidoria vai me dar oportunidade de trazer um outro tipo de atendimento humanizado, utilizando a tecnologia de ponta, e sem que seja necessário aumentar em nada as despesas da Previ, porque nós temos um quadro técnico que hoje é subutilizado. Então, assim, esse é um dos principais pontos nossos, além de também trazer efetividade e resultado, eficiência operacional, para que a gente possa atravessar o período de turbulência que nós vamos passar agora em função dessa crise sanitária que está trazendo assim, uma crise econômica sem precedentes, que ainda não sabemos aonde isso vai parar, né? Ainda ontem o Banco do Brasil anunciou que vai devolver 19 dos 35 prédios corporativos, e isso vai impactar fortemente a Previ, porque é uma reação em cadeia no mercado. O mercado imobiliário vai sofrer um grande baque, e aí a gente se preocupa, né? O mercado de capitais, idem, vai sofrer um baque também a hora que as empresas começarem a divulgar os balanços, porque nós estamos já com um cálculo de 6,5% de retração na economia. Isso, segundo o próprio Banco Central. Isso vai fazer com que as empresas, principalmente Vale, que nós temos uma concentração fortíssima, perca valor, né, e perca também rentabilidade. Isso tudo vai fazer com que a gente necessite de uma gestão mais austera, mais focada em resultado, que consiga diluir o custo administrativo sem pesar tanto para os planos. Só assim a gente vai conseguir realmente mudar. E também tirar a Previ das páginas policiais. Nós estamos cansados de ver notícias ruins da Previ, vamos trazer a Previ para as páginas de economia, vamos ser benchmark para o mercado, não só em termos de patrimônio, mas em termos de gestão, em termos de eficiência, em termos de modernidade. É isso que nós precisamos para a Previ. Tá ok? Então, esse é o projeto de gestão da Chapa 2 Mais União. Muito obrigada, agradeço mais uma vez aos candidatos por suas apresentações. E agora vamos às perguntas dos nossos associados, que foram enviadas até às 11 horas do dia de hoje e selecionadas para este debate. Farei um novo sorteio agora, para vermos a ordem de apresentação a partir de agora. Quem inicia agora, novamente, é Wagner de Souza Nascimento. Vou mostrar aqui, foi sorteado. Então, para as perguntas que faremos agora no primeiro bloco, iniciaremos sempre pelo candidato Wagner Nascimento.
No segundo bloco, inverteremos e as perguntas serão respondidas sempre inicialmente pelo candidato Ítalo Lazarotto. A primeira pergunta é de Ari Sarmento, do Rio de Janeiro. Qual a posição da sua chapa, sobre os projetos em andamento que alteram a governança dos fundos de pensão, especialmente quanto à quebra da paridade e contratação de dirigentes no mercado? Candidato, 1 minuto e meio e é preciso habilitar o seu áudio, por favor. É só habilitar o seu áudio, que está fechado. Isso, 1 minuto então, e meio. vamos lá. Eu ouvi a pergunta. Essa é uma pergunta muito recorrente agora no meio da campanha, e a posição da chapa é muito clara. Nós que atuamos nas entidades de defesa do funcionalismo, que sempre defendemos a Previ contra interferências externas, nós somos radicalmente contra esse tipo de projeto que vem com a ideia de colocar profissionais de mercado, mas, na verdade, está quebrando a paridade de gestão dos fundos de pensão. Nós temos um exemplo, nós estamos aqui na FBB, eu também sou associado da FBB, e tem uma foto clássica, inclusive, no site da FBB, que mostra nós, todas as associações, entidades, sindicatos, lá no Congresso Nacional, lutando contra a votação do projeto 268. Aquele projeto acabava com a eleição para a diretoria da Previ, incluía 2 conselheiros externos dentro do Conselho Deliberativo e desequilibrava totalmente a gestão dos fundos. Então, nós que defendemos a Previ, nós que defendemos uma Previ paritária, uma Previ feita por funcionários do Banco do Brasil, nós não podemos deixar que esses agentes externos, seja por resolução, seja por lei, seja por qualquer tipo de medida governamental, venha interferir na nossa gestão. Então, nós somos contra esse tipo de medida e vamos defender a Previ o tempo todo, como sempre fizemos na nossa história. Obrigada, candidato. Ítalo Lazarotto, por favor, a sua pergunta. Perdão, a sua resposta à mesma pergunta. Ok. Isso é muito importante, viu, gente? Assim, a gente precisa entender assim, o porquê que isso está acontecendo. Por que o Legislativo tentou, tempos atrás, tirar a possibilidade do associado participar dos fundos, da gestão dos fundos de pensão das estatais? Justamente por causa, né, do que tinha acontecido com vários fundos de pensão, com a administração sindical. Infelizmente, assim, são verdades que são inconvenientes, mas que precisam ser ditas. E o pior de tudo é que isso não foi assim. O Wagner disse corretamente, o movimento sindical se mobilizou e foi lá na Câmara dos Deputados fazer o papel de sindicato, né, de proteger o banco, de proteger o funcionalismo e a própria Previ. Isso está correto, nós queremos isso mesmo do movimento sindical, Wagner. É muito importante. Só que nós precisamos mostrar, porque assim, o próprio ministro da Economia já veio a público recentemente refrescando esse assunto. Então, nós precisamos mostrar para o governo, para o legislativo, que nós temos colegas dentro dos quadros do Banco do Brasil, dentro dos associados da Previ, que têm experiência comprovada em gestão, sem nenhuma vinculação político-partidária ou vinculação sindical. Isso é importante, né, como eu disse no princípio, porque no momento político que nós vivemos, de tanta polarização, a Previ tem que ser totalmente apartidária, né? Nós temos que trazer para dentro da nossa casa pessoas, colegas, que não tenham nenhum tipo de atividade nesse sentido, porque coloca em risco, né? Nós sabemos o pensamento, como é que está sendo levado hoje, ok? Obrigada, candidato. Obrigada aos 2 candidatos pela resposta. A próxima pergunta é de Isaac Oki, de Salvador, Bahia. Qual foi o teto de benefícios aprovado na governança da Previ? Por que a Previ não cumpre? E o que sua chapa fará neste sentido? Tudo bem. Sobre o teto de benefício, o teto aprovado na Previ em 2008 era o NRF especial, e o Banco do Brasil não cumpriu, ele sentou em cima, a lei ela permite o patrocinador fazer isso. Em 2016, nós voltamos à tona e aprovamos o NRF especial, que não é o salário de diretor. Infelizmente, nós temos visto aí pessoas da outra chapa falando que o NRF especial é o salário de diretor e não é. Então, já foi aprovado, nós votamos, eu votei, o Carlinhos votou, o Marcel votou nesse NRF especial. O banco ganhou por causa de um terceiro conselheiro lá que não quis acompanhar o nosso voto. Esse voto foi aprovado, o salário de diretor pelo banco,
a Previc, o órgão regulador, mandou o banco aplicar o NRF especial, que era justamente o voto que nós fizemos no Conselho. Então, assim, esse é o teto que está lá e precisa ser aprovado, o regulamento está em andamento e vai ser aprovado este teto. Agora, é importante a gente dizer, assim, voltando à pergunta anterior, que o Postales do Correio, que tem a gestão era toda de mercado, não tinha gestão sindical lá, não. Era agente de mercado, BNY Mellon, um banco de Nova York, fazia a gestão terceirizada. É isso que nós não queremos na Previ. Nós não queremos esses agentes de mercado que falam que são bons gestores e, na verdade, querem usar o dinheiro dos associados. Nós defendemos a Previ e vamos continuar defendendo. Obrigada, candidato Wagner Nascimento. A mesma pergunta agora será respondida por Ítalo, não é isso? Ok. Então, assim, essa situação ela precisa ficar um pouco mais clara para o associado. E aí eu trago aqui um outro tema que é muito importante, que é a questão de transparência. A gente percebe que isso incomoda tremendamente o associado. Mas eu acho que deveria ter sido colocado também um outro ponto, que eu acho que é mais grave, porque até o diretor do banco, quando ele chega ao cargo de diretor, ele sempre está contribuindo para Previ de uma forma a aumentar a sua contribuição, porque ele sobe na função, não é de escriturário para diretor. Ele sobe degrau a degrau e vai contribuindo com o plano para formar a sua poupança para poder se aposentar com salário. Agora, o problema maior é que o plano 1 da Previ permite que colegas, como muitos colegas aí que foram eleitos dentro da Previ, da ANAB, da CACI, da FENAB, nunca contribuíram como diretor, ou como executivo, ou como gerente de divisão, ou como gerente geral, né? E saem, às vezes, de postos bem menos, com salários bem inferiores, e se aposentam depois com salários de diretor. E isso é muito sério, isso compromete o plano, né? Então, esse assunto, eu acho assim, que deveria ter mais transparência para levar a público também. Não é só a questão do teto, eu acho que a Previ precisa, sim, né? Transformar numa empresa que seja, assim como o Banco do Brasil a gente fala, no cliente-centrismo, a Previ tem que ser uma entidade associado-centrismo, ou seja, todas as ações voltadas para o associado, informações corretas, completas e verdadeiras. É assim que nós pensamos. Obrigada, candidato Ítalo Lazzaroto. Agora a pergunta é de Isa Musa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Diz o seguinte: há inúmeros colegas em litígio com a Previ em ações judiciais. Esses correm os riscos da sucumbência. Temos a expectativa de que a Previ tenha disposição para negociar com os autores para chegarem a acordos, encerrando as ações judiciais, dispensando a sucumbência. Como a sua chapa vê essa possibilidade, Wagner Nascimento? Bom, a nossa chapa, nós temos por tradição, né, fazer toda a conversa com o associado e tentar apenas cobrança judicial só quando não tiver condição. E ao longo desse tempo, a gente está lá no Conselho, participamos de várias situações e vários reportes que o jurídico dava para nós, e infelizmente algumas situações envolvendo ações, tanto coletivas pequenas quanto ações individuais, a Previ não conseguia procurar essas pessoas porque alguns advogados não admitiam fazer acordos extrajudiciais. E aí, depois de transitado e julgado, aí nós, como dever de diligência, aí, nós temos órgão regulador que nos obriga a fazer a cobrança depois de transitado e julgado. Agora, é um compromisso da nossa chapa sempre procurar e discutir com todas as associações, sindicatos, qualquer entidade que tenha ação contra a Previ, ou mesmo individual, cujo resultado pode ser prejudicial ao associado, nós temos todo o interesse de procurar antes essas pessoas para fazer mediação, para poder fazer acordo, de forma que não prejudique a gestão, porque a Previ não pode deixar de ser diligente, mas também não prejudique o associado numa decisão que pode ter sido equivocada lá por conta de uma decisão do judiciário. Então, nós temos todo o interesse e vamos procurar fazer isso durante a nossa gestão na Diretoria de Seguridade. Muito obrigada, Wagner Nascimento. A sua resposta agora, Ítalo Lazzaroto. Ok, vamos lá. O movimento sindical, assim, já está há 16 anos nessa diretoria. Eu acho que não cabe, assim, falar que agora nós vamos fazer, temos todo o interesse. Se isso ainda dói para o associado, isso já deveria ter sido feito há muito tempo.
né? Os associados hoje reclamam que as coisas são resolvidas assim de forma litigiosa. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha passagem pela ouvidoria do banco, é que o litígio não faz bem a ninguém, né? Então, isso denota um distanciamento da Previ com o associado. A gente precisa, sim, Wagner, procurar os associados, principalmente pensando se ele for ser prejudicado, para que a gente faça acordos e não deixe que ele seja prejudicado, porque ele é o elo mais fraco dessa corrente, tá certo? Mas não dá para, depois de 16 anos, vocês, o mesmo grupo, dentro da diretoria de seguridade, dizer que vai fazer isso agora, né? Muito tempo já se passou e isso está incomodando demais, né? Isamusa é uma grande liderança dos aposentados e se ela traz essa questão é porque tem uma importância gigantesca para esse público, tá? Então, eu não acho correto, né? Agora nós vamos fazer? Não, não é assim. A chapa 2 mais União se compromete com isso, né? De trazer uma Previ mais presente, mais perto, mais próximo do associado, mais transparente, para que a gente consiga, numa relação amigável, resolver todos esses tipos de problemas. Obrigada, candidato. A pergunta agora é de Sueli Rodrigues Alves, de São Lourenço, Minas Gerais. Que ações serão implantadas pela chapa para a redução das despesas administrativas sem redução da capacidade operacional da Previ? Wagner Nascimento. Bem, em relação à pergunta anterior, como a gente não tem réplica, a gente vai ter que repetir isso. Eu acho que falta um conhecimento do candidato da outra chapa sobre as ações colocadas. Porque a hora que fala que tem que resolver o litígio, na verdade, o litígio é contra a Previ e contra o Banco do Brasil. Então, a Previ, ela não quer prejudicar os associados em ações que são contra ela mesma. Então, ao longo desse período todo, foi feito muitos acordos judiciais, muitos acordos na carteira imobiliária, muitos acordos, inclusive a ação de sexta alimentação, que caiu no STJ, e a Previ buscou milhares de colegas para fazer ação e ainda com parcelamento da dívida. Em relação à despesa administrativa, assim, o que tem sido feito? A Previ reduziu o espaço dela no seu prédio, eram 2 andares, reduziu para 1,25, alugou a outra parte. A Previ está fazendo um projeto para a economia de energia, economia de papel, economia de carros. A diretoria tinha uns carros que ficavam à disposição, foi cortado isso na nossa gestão. Então, e outra, fazendo gestão das vagas, os planos de aposentadoria da Previ, a Previ tem feito a reposição com parcimônia e só aquelas reposições que são extremamente necessárias justamente para reduzir a despesa de pessoal e, lógico, nós temos que incrementar a receita também. O Previ Família, a incrementação de receita, a hora que terminar os sistemas da Previ, a gente pode trazer os planos de bancos incorporados, isso acrescenta receita no nosso plano de gestão administrativa e isso, de fato, melhora para a gente poder reduzir as taxas de carregamento aí dos 2 planos. Muito obrigada ao candidato Wagner Nascimento. Passo agora, Ítalo Lazarotto, a sua resposta, por favor, a mesma pergunta. A redução da taxa de carregamento é um assunto que sempre vem, né? Toda a eleição, mas infelizmente até hoje pouco mudou, né? Eu estou há 22 anos do banco e vi apenas uma pequena redução de 1% há muito tempo atrás. Mas assim, o que nós precisamos fazer, gente? O Wagner disse aí que reduziu o prédio, tudo. Reduziu sim, inclusive por esse motivo estão alegando que não consegue mais atender os associados. Não tem mais atendimento presencial. E aí eu queria combinar também com a FABB se vai ter réplica ou tréplica, porque assim... Senão fica ruim, né? Porque aí um candidato responde a pergunta anterior e eu fico sem esse tipo de oportunidade. Mas vamos lá. Hoje, tudo está mudando no mercado corporativo, né? Como eu disse em algum outro momento, o banco mesmo já está partindo fortemente para o home office. Esse é um ponto crucial que a Previ vai precisar trazer para dentro da sua casa também, tá certo? Não bastasse só isso, temos também que rever todos os processos. Nós tivemos informações verdadeiras e seguras de pessoas que já foram executivos dentro da Previ, de que existem vários processos manuais, processos sombreados, feitos mais de uma vez dentro de uma mesma diretoria, e isso consome de forma equivocada, né? De forma não adequada, os técnicos que nós temos. Nós precisamos melhorar a capacidade, a eficiência operacional, trazer, sim, outros planos para serem administrados pela Previ e pensar seriamente em home office, porque a gente vai precisar de reduzir muitas despesas, né, e aumentar as receitas para conseguir reduzir aí a taxa de carregamento, que é tão pesada, principalmente para o Previ Futuro. Isso tem que mudar rapidamente.
Muito obrigada aos dois candidatos pela resposta. E agora vamos fazer um breve intervalo e vamos retornar já já para o segundo bloco. Muito obrigada. Então, neste segundo bloco,
Portanto, neste segundo bloco, as perguntas iniciarão a resposta. As perguntas se iniciam com o candidato Ítalo Lazarotto. A pergunta é de Cristina Grego, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na visão dos integrantes da chapa, que impactos uma eventual privatização do Banco do Brasil traria para a Previ e seus associados? Ítalo. Os impactos eles são imprevisíveis, né, mas podem ser muito ruins. E aí eu aproveito aqui para falar a respeito de um outro ponto. Assim. A gente precisa realmente que as entidades estejam fortalecidas, bem administradas, e que o movimento sindical, né, se reinvente, se fortaleça e que ajude-nos nessa empreitada que é proteger o Banco do Brasil, proteger a Previ, né, e os funcionários do Banco do Brasil. Porque o papel do sindicalismo é justamente mediar a relação trabalho-capital e não entrar em outras competências, né? Então, a gente quer, assim, separar as coisas. Queremos um movimento sindical forte, certo? Mas dentro das atividades sindicais que nos ajudem a proteger o funcionalismo, que nos ajude a proteger a Previ, que nos ajude a proteger o banco. Mas, para isso, não é necessário que vocês estejam na gestão dessas entidades. Porque, às vezes, me passa a impressão, como vocês dizem, que para vocês se só vão proteger o banco ou vai proteger a Previ se vocês estiverem na gestão. E isso não é fato, né? E em relação à votação, se a gente vai votar com o banco ou não, vocês, assim, as votações, todos já têm conhecimentos hoje de que as votações, quase todas, vocês votam com o banco. O que precisa é ter independência. E eu, como agente de compliance, sou independente, inclusive do meu patrão, porque o meu trabalho me obriga a isso. Tá? Então, isso é muito importante, né? Nós temos que rever assim, as posições e ver de que forma que nós podemos atuar melhor para o bem comum de todos. Perfeito. Obrigada, candidato. Wagner Nascimento. Bom, os impactos da privatização do Banco do Brasil, ela tem impacto direto na Previ. A primeira coisa é a perda da gestão paritária, porque a retirada de patrocínio já está previsto na lei, mas outras mudanças de regulamento e de estatuto, como você tem um banco privado fazendo isso, a gente muda de lei que regula, nós temos a 108 e 109, pula de uma lei para outra e aí a gente perde a gestão paritária. Então, assim, para nós, temos que defender essa gestão aí, porque o Santander, por exemplo, está tentando fazer uma modificação no plano dos aposentados do Banespa, em um Banco do Brasil privatizado, lógico que ia querer mudar os planos dos aposentados da Previ. Agora, eu acho engraçado, assim, a outra chapa falou, o movimento sindical, nossa chapa é uma chapa plural, nossa chapa é uma chapa, ela não é uma chapa sindical, ela é uma chapa com pessoas ligadas a várias entidades. A FENAB nunca foi sindical na vida dela, são pessoas ligadas às associações de aposentados, também não. Então, fica o antissindicalismo da outra chapa contra os trabalhadores e contra os funcionários da Previ, cria esse ódio aí de sindical, e não é assim. Nós somos funcionários associados da Previ e vamos fazer a gestão defendendo a Previ contra esse mercado privado que quer tomar os fundos de pensão dos trabalhadores. Obrigada, candidato. Próxima pergunta, Célia Laríquia, do Rio de Janeiro. Diante do cenário de baixas taxas de juros e volatilidade do mercado de capitais, quais as propostas da chapa para a política de investimentos dos planos 1 e Previ Futuro? Pois bem, e aí esse é um ponto extremamente delicado, né? Eu vou falar aqui até um pouco mais, mas é muito pouco tempo. Nós estamos hoje com o atuarial da Previ na faixa de 4,6, 4,7. A taxa Selic está nada mais, nada menos do que 2,25. Quase 2,5 de descasamento. 2,5 pontos percentuais para o plano 1 de ajuste na taxa atuarial significa nada mais, nada menos do que 50 bilhões de reservas que se consomem. Olha só o cenário que se avizinha agora. Nós não fizemos lá atrás, como a gente defendia já em 2018, um projeto, um plano de desinvestimentos para sair fora de algumas aplicações, com a concentração que existe, de 80% da renda variável em só 12 empresas, com forte participação da Vale. Né? Então, isso não foi feito. Agora nós ficamos refém, porque no mercado também não se consegue títulos de renda fixa que consigam cobrir o atuarial da Previ. Isso não vai ser uma missão fácil. Tá? Isso agora vai se transformar na tempestade perfeita para nós. Né? Nós temos os nossos investimentos em imóveis corporativos que vão se desvalorizar muito,
comprometerão o pagamento dos aluguéis, que é necessário para a liquidez e pagar as aposentadorias, e também o mercado de capitais. Vamos só assistir a hora que começar a liberação dos balanços para a gente ver como é que vai ficar o apetite do investidor e o mercado de capital. Essa é a realidade. Ela é muito difícil, mas a Chapa 1 diz que está tudo bem. Obrigada, candidato Ítalo Lazarotto. Agora a resposta de Wagner Nascimento. Bom, vamos lá. A carteira imobiliária da Previ representa menos de 10% dos seus ativos, então a gente tem que saber também como que estão distribuídos os ativos da Previ, não fica falando de carteira imobiliária como se ela fosse o maior ativo da Previ. A gente tem que entender também como é que funciona hoje lá. Sobre a política de investimento, a gente tem que colocar um ponto sério, assim. Os profissionais da Previ são os profissionais que mais acertam em cenário no boletim lá do Banco Central. Ou seja, nós confiamos nos profissionais do Banco Brasil, nós precisamos trazer gente de mercado. Toda hora que fala, vamos contra, temos que mudar essa gestão. Não, nós confiamos nos profissionais que têm acertado. Agora, a mudança da carteira, e foi falado aqui, principalmente na Vale, olha bem, a Previ fez uma modificação, atuou para modificar o acordo da Vale, deu liquidez às suas ações, hoje ela tem liquidez nas ações da Vale e a gente pode dar uma olhada. Se tivesse feito o que está se parecendo, que está se propondo aí, de fazer uma mudança radical e migrar tudo para renda fixa, a gente estava igual a alguns fundos que fizeram isso há 4, 5 anos atrás e hoje estão tendo uma dificuldade enorme nos seus balanços, com um plano de equacionamento, com rentabilidade negativa, e a Previ não. Inclusive, a Previ está ancorada em boas empresas. Nós podemos citar o exemplo da Vale, que antes da pandemia estava a R$ 55 a ação, e ontem fechou a 57. Então, a Previ está fazendo a gestão dentro da realidade que os planos exigem, e isso é uma gestão em prol do associado, e nós estamos de olho nessa gestão, a gente que está lá no Conselho, acompanhando essa política de investimento, e tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro. Tempo esgotado. Obrigada, candidato. Pergunta agora de José Mauro Cordeiro, considerando os efeitos da pandemia sobre o mercado de capitais e, consequentemente, nos resultados da Previ, quais as ações da Chapa para a retomada da rentabilidade do fundo de pensão? Candidato Ítalo Lazarotto. Exatamente, assim, é o que a gente estava dizendo até da outra pergunta, né? Agora é um conjunto de ações que serão necessárias. E só respondendo ao Wagner na questão anterior, eu não disse em nenhum momento que tem que migrar tudo para renda fixa. É um equívoco que você falou, tá? Eu só disse que a gente deveria ter um projeto, né, um plano de desinvestimento, que nós não tivéssemos investimentos tão concentrados em algumas empresas. É somente isso. Agora, assim, para que a gente consiga atravessar o cenário que está se avizinhando, que não é nada promissor, nós estamos com projeção do Banco Central de recuo no PIB em 6,5%, gente. Nós nunca tivemos uma experiência desse tipo no nosso país, nunca. E a recessão, ela não está só aqui no nosso Brasil, porque a pandemia, ela é global, e isso está trazendo recessão a outros países também. Então, o mercado de óleo e gás vai ser abalado, o mercado de commodities, minério de ferro vai ser abalado, a demanda por esses materiais vai ser diminuída e o preço deve sofrer oscilações. O petróleo mesmo, recentemente, nós vimos como ficou. Então, isso tudo vai fazer com que a gestão dos próximos anos na Previ seja extremamente desafiadora. Não adianta aqui falar que está tudo bem, que nós temos um problema enorme. E quando você fala, Wagner, que os investimentos em imóveis da Previ são só 10%, olha, 10% dos investimentos da Previ é um valor extremamente considerável. Eu diria que na faixa aí de quase uns de 15 a 20 bilhões de reais. E é esses investimentos que trazem liquidez para a Previ para pagamento dos benefícios de 1 bilhão por mês. Tempo esgotado. Obrigada, Ítalo Lazarotto. Agora a resposta de Wagner Nascimento. Bem, a Previ, ela faz uma política de investimento para adequar os seus investimentos ao pagamento dos compromissos dos dois planos, tanto do Previ Futuro quanto do Plano 1 e também do Plano de Gestão Administrativa. Nós acompanhamos, quem está lá na gestão, nós estamos lá no Conselho, nós acompanhamos essa política de investimentos, inclusive, neste momento de pandemia, foi solicitado, e o Conselho e a diretoria já atendeu isso, a solicitação nossa, de que a política de investimento seja revista mais rapidamente possível, acompanhando esses cenários. A Previ faz isso, acompanhando esse cenário,
o tempo todo, lógico, tem uma gestão. Alguns imóveis vão poder sofrer algum impacto? Vão. A Previ não tem sofrido esses impactos tão grandes agora na questão dos imóveis. Foi citado aí sobre os imóveis que o Banco do Brasil vai devolver. A Previ só tem 2 imóveis do Banco do Brasil, uma própria Previ resolveu vender e o outro tem um contrato muito grande aí de aluguel. Então, assim, nós temos que acompanhar essa política de investimento, porque é importante a gente lembrar, assim, a gente estava na gestão, né, em 2008, né, na crise de 2008, na crise de 2015, 2016. Então, não tem inexperiente em crises. Então, a experiência das crises anteriores nos deu condição de tomar decisões corretas, pensando no associado e não tomando decisões atabalhoadas, como outros fundos fizeram, e hoje estão pagando plano de equacionamento, coisa que a Previ nunca fez. Então, a Previ tem uma gestão de risco e de uma política de investimento adequada aos planos, e nós temos que acelerar, de fato, a revisão dessa política, considerando o cenário econômico que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Wagner Nascimento. Passamos agora à pergunta de João Ferreira Leite, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Como garantir que a Previ aplique os recursos em ativos que proporcionem segurança, rentabilidade e liquidez, blindando-a de possíveis investimentos que não atendam aos interesses dos associados? Ítalo Lazarotto. Vamos lá. Até assim, fazendo um paralelo com o que o Wagner já fez também, eu vou precisar voltar à pergunta anterior para ajudar o Wagner a entender a minha resposta, né? Wagner, quando eu falei dos 19 prédios que o Banco do Brasil está devolvendo, foi apenas um exemplo do que está acontecendo com o mercado imobiliário. Eu não disse que esses prédios são da Previ, mas o mercado como um todo vai sofrer um solavanco enorme, Wagner, porque não é só o banco que está fazendo isso. Todas as empresas que estão instaladas no Brasil, 70% das multinacionais que estão instaladas no Brasil já disseram que não voltam a trabalhar nos escritórios tradicionais. Montadoras disseram a mesma coisa, certo? Bancos já estão devolvendo, quebrando contratos e estão devolvendo prédios. É essa a situação que está se avizinhando, Wagner. Eu não estou falando de prédio da Previ que está alugada para o banco. É para que a gente vai sofrer um solavanco enorme. E não é só nesses prédios, é também nos prédios de shoppings, porque o e-commerce está bombando. Mas os shoppings estão à beira de uma grave crise, porque muitos lojistas vão quebrar e dependem dos lojistas para pagar os condomínios, para dar manutenção e os benefícios da Previ. É esse aspecto que nós precisamos ficar cientes, né, da importância para que a gente não corra risco de pagamento de benefícios. Bom, nós estamos chegando, eu quero agradecer mais uma vez aos candidatos, nós Falta, estamos chegando ao final falta eu responder, debate. Não? Perdão, Wagner, perdão, agora é a sua resposta, perdão. Não, eu tenho que responder até para a pergunta do associado, da associada, ficar com resposta, né? Porque o candidato não respondeu a pergunta, mas a gente vai responder. Olha bem, o que blinda a Previ de interferências externas é o seu modelo de governança. Nós temos na Previ, nas instâncias decisórias, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho Deliberativo e na diretoria, associados dos planos da Previ. E nas instâncias decisórias tem que ter 10 anos de Previ. Então, ou seja, quem está lá na Previ tem que tomar decisão pensando na sua aposentadoria também. Então, assim, isso nos blindou durante vários investimentos. Nós temos exemplos aí de investimentos que hoje foram todos investigados. Nós tivemos uma CPI dos fundos de pensão, que o relatório de mais de 400 páginas cita a Previ 7 vezes, e uma das poucas vezes que cita é elogiando a Previ, elogiando o modelo de gestão da Previ, elogiando a governança da Previ, elogiando a diligência da Previ, que outros fundos, inclusive privados, né, de bancos privados, estrangeiros e nacionais, entraram em alguns investimentos, perdendo bilhões de reais, e a Previ cumpriu sua política de investimento, cumpriu aquilo que a sua governança exige, que foi solidez e uma segurança no investimento. Não vamos arriscar o patrimônio dos associados. Então, essa governança feita por funcionários do Banco do Brasil, com o apoio dessas entidades sindicais, associativas, associações de aposentados, é isso que vai fiscalizar a Previ, para a Previ continuar com essa gestão que tem sido elogiada no mercado como boa governança. Né? Nós temos orgulho de que a Previ não tem investimentos hoje que vão colocar em risco o futuro das aposentadorias, tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro.
Tempo encerrado, obrigada, Wagner Nascimento. Desculpas mais uma vez por ter quase impedido que você fizesse a sua resposta a essa última pergunta. Foi a última pergunta do nosso debate de hoje. No entanto, embora estejamos chegando ao final, cada um dos candidatos terá 2 minutos para as suas considerações finais. Ítalo, por gentileza. Pois bem, peço desculpa ao associado da qual eu não respondi a resposta, porque, assim, tem situações que incomodam tanto e que deixam a gente tão preocupados que a gente acaba tendo que falar um pouco mais, tá? E a governança da Previ, gente, por favor, todos têm que saber, ela é basicamente protegida, porque se ela não for protegida pelo próprio banco, afeta o negócio dele, porque o banco tem responsabilidade legal com o plano 1, e que se der algum problema, ele impacta seriamente o próprio negócio dele, porque é uma instituição financeira diferente de outras estatais, ok? Peço, então, assim, ó, eu tentei trazer aqui a mensagem da Chapa 2 mais União, que a gente quer uma Previ apartidária, que seja mais próxima do associado, com gestão focada em resultados, para que a gente consiga atravessar esse momento de crise que está se avizinhando. Então, peço a todos, conheçam os nossos candidatos, nossas trajetórias, o nosso projeto de gestão. Nós temos muito a melhorar para Previ. Esse pessoal da Chapa 1, assim, com todo respeito, nosso colega Wagner, mas esse grupo já está de 16 anos dentro da diretoria de seguridade. Isso é muito tempo, a pessoa não tem mais a percepção dos problemas. Tanto é que eu falo de problema, ele acha que está tudo bem. Então, é muito importante que a gente haja uma alternância. Nós não queremos reeleição de forma nenhuma dentro da Previ. Não vamos nos colocar para reeleição, não vamos assumir conselhos e empresas participadas. Vamos focar o nosso trabalho única e exclusivamente na solução dos problemas da Previ. E participação em conselho, me falar que a estratégia da Previ é um engano, porque o senhor Marcel Barros está assumindo o conselho da Vale e está deixando a diretoria executiva da Previ. Então, não tem nada a ver de interesse estratégico, porque o Zé Maurício, que é o presidente da Previ, já está presidindo o conselho de administração daquela entidade. Então, assim, nós precisamos de verdade para o associado, de informação correta, completa e verdadeira. Muito obrigado. Conheça o nosso projeto, Chapa 2 mais União. Obrigado. Obrigada, candidato. Passa a palavra a Wagner Nascimento. Muito obrigado a todas e todos aí, aposentados, o pessoal da Ativa que nos assistiram aí nesse debate, e deixa muito claro o debate quem que está do lado da Previ, do lado dos funcionários, do lado dos associados, e quem faz a defesa do banco, a defesa do patrocinador e a defesa do mercado, esse mercado privado que quer invadir os fundos de pensão aí para usar os fundos como fundo de investimento. Nossa chapa, eu falei aqui, nós temos vários candidatos, não sou só eu, né? E eu falei aqui o nome de vários candidatos. Nós precisamos mostrar também quem é essa chapa, né? Porque a outra chapa parece que esconde candidato só porque o outro tem um candidato que era indicado do banco até o mês passado, num conselho da própria Previ. Então, isso tem que ficar claro. Quem é do lado do banco, quem é do lado dos associados. Então, por isso que nós pedimos o seu voto na chapa 1, Previ para o associado, uma chapa que tem a defesa da Previ na sua essência, uma defesa da Previ, a defesa dos funcionários da Previ, a defesa desse modelo de gestão da Previ feita por funcionários do Banco do Brasil. Nós não abrimos mão desse modelo de gestão paritária, vamos lutar para a governança precisamos das entidades, sim, para lutar contra a privatização do Banco do Brasil, porque vai trazer interferência na Previ. E aí, para o banco mudar regulamento, não precisa ser privatizado, basta um voto a mais. A gente vê em outras entidades aí, eleitos que vêm com esse discurso de mercado e vota com patrocinador, aí tira direito dos associados. Então, nós somos muito sérios nisso, nós não temos um voto que foi contra os associados em toda a nossa gestão. Isso é a transparência que a gente tem que ter, e a transparência se dá nas atas. É só pedir para mostrar todas as atas do Conselho, que nós damos a transparência e mostrar onde nós votamos contra os associados da Previ. Nós temos nome e sobrenome, que é associado. Isso nós vamos defender. Muito obrigada, candidatos. Chegamos ao final deste debate Eleições Previ 2020, promovido pela AAFBB. A íntegra deste debate ficará disponível no nosso canal no YouTube, AAFBB TV, a partir de amanhã, sexta, 10 de julho. As eleições começam no dia 13 de julho, o que dá a oportunidade ao associado de assistir a este debate várias vezes e compartilhar com os colegas nas redes sociais. Não deixem de votar.
Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença dos candidatos Wagner de Souza Nascimento, da chapa Previ para Associado, e Ítalo Lazarotto Júnior, da chapa Mais União, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Não deixem de conferir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, AAFBB TV e o nosso site. Muito boa tarde a todos.